Neste vídeo, vou começar com o que eu considero o comando mais simples e objetivo de todos os mandamentos de Jesus. É algo que é relativamente fácil de fazer, e fácil de medir. Ou seja, você pode facilmente ver se alguém coloca-la em prática ou não. Eu já disse muitas vezes que, se Jesus ordenou as pessoas para pentear o cabelo para a esquerda, a igreja iria começar a ensinar as pessoas, para pente para a direita. Uma vez que eles geralmente ensinam o oposto do que Jesus ensinou. Este mandamento de Jesus enfatiza claramente que a declaração à desobediência quase universal, este simples mandamento de Jesus. E muitas vezes as igrejas são as mais desobedientes. Jesus disse, em Mateus, capítulo 23, versículos 8 a 10, não permitem a ser chamado de rabi, e não chamar qualquer um pai na terra, ou permitir a ser chamado de mestre. Note-se que as mesmas palavras são interpretadas de forma diferente em diferentes idiomas. A própria Bíblia é frequentemente utilizado master e rabino alternadamente e ele diz que significam a mesma. O mesmo se aplica a um termo comum, senhor e senhora, a um proprietário prazo significado. E referindo-se especificamente a Deus e Jesus no cristianismo. Mas nós também usam muitos termos diferentes que significam a mesma. Por exemplo, doutor, vem da mesma palavra como doutrina. E significa professor ou mestre. E papa, todos eles significam pai. Ajuda com qualquer ensinamento a entender o propósito do ensino. Eu mesmo se aplica neste caso. Há algumas lições que devemos obedecer sem questionar. Respeitar para a pessoa que está nos ensinando. Mas ainda assim ele deve tornar-se progressivamente mais evidente. Porque ensino que foi pela primeira vez. Compreender a razão por trás da regra é importante. Com respeito a captar o espírito do que é ensinado. Jesus parece ter lidado com duas coisas importantes. Para nos dar o seu comando não usar títulos de respeito. Um deles é o nosso orgulho. E como especial que sentimos quando esses títulos são usados para nós. A outra é por medo do que os outros dirão ou farão se você parar de usar esses títulos para eles. Em relação ao orgulho, existem outros termos que Jesus não menciona especificamente que eles são ainda mais ampliada, tais como o reverendo e sua santidade. Ou combinações como caro beato padre reverendo. Obviamente, quando você entender o espírito do que Jesus diz, também você entende que estes termos não são boas. É abominável que as pessoas ir tão longe para contradizer o que Jesus disse. Como se estivessem tirando sarro coletivamente em face de Deus. Jesus firmemente nos diz para não deixar que as pessoas usam tais títulos para nós. A nossa vontade ou falta de vontade de obedecer simplesmente este pequeno mandamento, diz muito sobre a nossa verdadeira atitude para com Deus e Jesus. Em relação ao medo. Eu às vezes pensava que, se houvesse objeções fortes para não usar tais títulos, então ele pode ser um argumento razoável para ignorar a regra. Possivelmente assumindo que alguém colocar essas instruções no manuscrito original da Bíblia. Ou que Jesus disse isso, mas ele nunca quis nos dar esse comando a sério. Mas suponho que era um pequeno comentário e tornou-se sem sentido. E ele realmente não importa se praticarmos. Bem, você só tem que parar de se referir a pessoas como senhor, master, doutor ou mesmo pai. E começar a chamá-los pelo seu primeiro nome para ver como muita controvérsia traz. Os mais ofendidos por não usar tais títulos, são o que chamamos de pai ou mãe, se estender o comando para incluir ambos os sexos. Jesus foi o ponto com a ordem contra o título de pai. Dizendo que não devemos usá-lo para qualquer homem na terra. Isso é muito universal. Isso deve incluir os nossos pais naturais.
Observe também que pode ser um pai sem o uso de um título para apresentá-lo. Da mesma forma pode-se ser um professor ou um médico sem a necessidade de usar tais títulos. Meu pai humano é meu pai, e um médico é um médico. Mas eu não usar esses títulos quando eu falar com eles. Minha comunicação com eles é o nível de irmãos em termos de igualdade, uma vez que todos foram criados por Deus. Ajuda a esclarecer isso para que possamos ver que é o próprio título do qual Jesus fala. Não o papel de um médico genuíno, professor ou pai. Pode-se mostrar respeito por seus pais sem usar o título que Jesus nos proibiu de uso. Jesus não ensina desrespeito. Só ensina o nosso maior respeito deve ser para o nosso Pai Celestial. E Deus nos pede para não usar esses títulos para qualquer outra pessoa, incluindo nossos pais terrenos. É muito simples. Então, por que não obedecemos? Parece que Jesus estava lidando com a poderosa influência que os nossos pais têm em nosso desenvolvimento espiritual. Em outra parte, ele disse que precisa odiar nossos pais, em comparação com a nossa devoção a ele. É uma palavra chocante para usar. Mas você pode ser surpreendido como muitos pais usam a mesma palavra. Eles insistem que o ódio se você vai a eles por seu primeiro nome, em vez de chamá-los de mama e dada. Se você acha que ligar para minha mãe Mary significa que o ódio, então que assim seja. Mas eu não estou desrespeitando meu Pai Celestial. O irmão mais velho Jesus diz obedecendo. Durante a infância, eu não acho que haja nada de errado com que as crianças chamam seus pais mãe e pai, o mami e papi. Mas quando nós crescemos, Deus nos quer colocar essa relação na perspectiva correta. Até que você possa lidar com esse cabo, Deus não vai tomar o primeiro lugar em sua vida. Talvez você optar por obedecê-lo em algumas coisas, mas só vai obedecer as coisas que seus pais aprovam. Reconhecer que em algum momento você se tornou adulto. E são os principais responsáveis para o Pai Celestial. É um marco significativo no seu desenvolvimento espiritual, e também dos seus pais. Mas é que, surpreendentemente, uma grande porcentagem de cristãos nunca chamou alcance. Para que fiquem espiritualmente atrofiado. Silenciosamente temendo seus pais para o resto de suas vidas. Ele é muitas vezes chamado de Jesus Rabi ou professor. Mas uma vez alguém criticou até mesmo chamá-lo de bom mestre. Obviamente, mesmo ele, o Filho de Deus infalível, não via esse título como de respeito. Mas eu vi isso como uma tentativa de agradá-lo. Foi ainda mais clara sobre as pessoas chamando-o de Senhor. Quando ele disse, porque me Senhor chamar, mas se recusam a obedecer as coisas que eu ensinar. Eles são nossas ações que contam mais para definir nosso relacionamento com Jesus. Você pode embelezar tudo o que você quer, mas se seus programas de comportamento não respeitar para que ele disse, então seu louvor deixará Jesus doente. Nosso uso contínuo de palavras tais como Pai, Master, Doutor e Senhor para as pessoas. Certamente eles parecem cancelar as vezes em que dizemos Senhor, Senhor a Jesus aos domingos em nossos cânticos de louvor. Obviamente, Jesus não é o nosso Senhor, se não podemos obedecer a esse mandamento minúsculo. Olhe para os títulos que alguns dos líderes cristãos mais conhecidos usam hoje. Falamos sobre Dr. Billy Graham e Dr. Cláudio Freidson. Pai ou Santo Padre Francisco. Mãe Teresa. Pai Fortia. Monsenhor Santiago Oliveira. Reverendo Rick Warren. E nos referimos a quase qualquer macho adulto como Senhor. Por quê? Porque fazemos isso à luz do que Jesus disse. Porque isso é em países supostamente cristãs. E igrejas supostamente cristãs. Certamente esta é uma fonte de grande satisfação pessoal para o diabo. Através deste, o mundo inteiro pode ver que é ele que controla a maioria das pessoas nas igrejas.
porque ele pode obter. Quase todos usam as palavras exatas que Jesus nos ordenou a não utilização. Eu disse no início desta série, que mostram que praticamente todas as igrejas não estão seguindo os ensinamentos de Jesus. Eu também disse que você não poderia refutar o que eu digo. Você poderia se você só começar a ouvir alguns dos ensinamentos de Jesus. Ensinamentos que permaneceram ocultos durante séculos. Eu apenas começou. E você deve saber que mais de 90% das pessoas que afirmam ser cristãs, e é provável que inclui você, ainda usam os mesmos títulos como Jesus ordenou aos seus seguidores a não utilização. Nós não têm vergonha de se referir a um ministro ou sacerdote como doutor, senhor e pai. Mesmo que não são católicos ou anglicanos nós mesmos. Pior ainda é que ao longo dos anos, pessoas com quem eu compartilhei essa verdade, ainda vão e continuar a prática. Enquanto eles poderiam dizer que eles eram ignorantes antes que Jesus ensinou. Depois deles a evidência mostra claramente. Ainda ir e abertamente rebelde e eles declaram que não vai mudar. Com suas ações, eles estão dizendo que eles não se importam a mínima para o que Jesus disse. Você pode ver isso. E você acha que Deus gosta tal atitude? Note-se que este é o mandamento mais simples de Jesus. Em outros vídeos eu vou estar lidando com algum que eles são muito mais difíceis. Mas se você não está pronto para começar a praticar este mandamento simples, eu não vejo nenhuma razão para que isso deveria subscrever o canal, ou assistir a outros vídeos desta série. Pelo menos, talvez, se você quiser encontrar uma maneira de refutar o que estou ensinando. No entanto, se você é alguém que está preparado para realmente fazer uma mudança neste caso, então por favor subscrever o canal, e continuar assistindo os vídeos desta série, entendendo que o que você vai ouvir vai ser mais difícil de aceitar que o que eu tenho compartilhado até agora. Você está comigo para seguir Jesus? Você aguenta? Espero que sim. Este vídeo é uma tradução do canal A Voice in the Desert, em inglês, e o canal Una Voz em El Desierto, em espanhol.